Estamos iniciando mais um programa Canal Aberto, programa esse que pertence a você, telespectador, a você, jovem universitário, trabalhador, dona de casa, pequeno, médio e grande empresário. E hoje nós estamos trazendo assunto de suma importância para a nossa região. É o relacionamento que deve existir, que deve melhorar, que deve crescer entre Porto e cidade, entre Porto e a população de Santos. E quando a gente fala Santos, a gente fala da Baixada Santista, porque nós sabemos que no Porto de Santos trabalha grande parte da população da Baixada Santista. Estamos recebendo com muito prazer o engenheiro Fernando Gasal, engenheiro já há muitos anos, desde a época das docas. Foi meu companheiro, porque eu também tive o prazer de trabalhar na época das docas, durante 7 anos no Porto de Santos. Estamos recebendo também, senhora, me permite chamar ainda de senhora, Cacilda de Cussô. Ela é assessora do presidente Rossi e é especialista em marketing. E ela vem trazendo uma grande novidade para a área portuária, que é o relacionamento porto e população. E outro dia, lendo uma reportagem da Cacilda, me permite chamá-la de Cacilda agora, uma reportagem especial na Tribuna, onde o título diz: queremos aproximar o porto das pessoas. E ela trouxe para cá inúmeros projetos que eu gostaria que ela, inicialmente, abrindo este programa, dissesse a você, telespectador, a você que realmente ama esta cidade. E você vai ver que o relacionamento que ela propõe hoje e que já está em fase de andamento de vários projetos para com a população é aquilo que torna-se humano a relação porto e a população. Cacilda, é um prazer muito grande recebê-la. Eu gostaria que você dissesse à população de Santos os projetos que hoje você traz para desenvolver a nossa região. Primeiramente, Januário, é um prazer estar aqui com você. Muito Agradeço obrigado. essa oportunidade de poder aqui, nesse programa Canal Aberto, estar podendo conversar com a população e com você sobre todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo no Porto de Santos, que é de suma importância, né? Não tem dúvida. E, então, você bem colocou, é um crescimento, é uma relação que a gente vem desenvolvendo, é um trabalho, projetos, eventos, no sentido de que nós integremos a população, a comunidade em geral, com o Porto de Santos. Nós sabemos, e não é de hoje que nós sabemos, que a relação do Porto de Santos com a comunidade sempre foi uma relação econômica, sociológica, histórica, política, não é mesmo? Mas hoje nós estamos introduzindo a relação, vamos dizer assim, afetiva, uma relação social, afetiva, né? Que permite criar um vínculo. Porque não adianta, você de repente trazer projetos ou eventos que patrocinem coisas bonitas, coisas interessantes, mas que não se cria um vínculo entre a população e o porto, né? Então, esse vínculo é importante, porque acaba incorporando nas pessoas, as pessoas se sentem amigas do porto e veem o porto de uma outra maneira. Até nós sabemos também que hoje as empresas, em geral, né, o consumidor, quando vai comprar um produto, ele já não quer mais só comprar o produto da empresa, ele quer realmente ver a alma da empresa. Ele quer conhecer a alma da empresa, o que vem por trás desse produto. Então, isso é importante. Bom, nós temos aí alguns... Eu estou vendo aqui na relação, vocês têm hoje praticamente, vocês abarcam todo o bem-estar da população em termos de relacionamento. Isso. Coral do Porto. Hino do Porto, não sei se já existia Gasal? Não existia. Não, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no Porto durante 7 anos. Eu saí de lá em 77. E naquela época havia um bom relacionamento, né, Gasal, entre a diretoria Sim. e os funcionários, em todos os níveis. Todo ano tinha uma festa de fim de ano, todo ano, e esporadicamente se reunia a diretoria e tudo mais. Mas o que eu estou vendo aqui é muita novidade. É uma página cheia, né? Exatamente.
Eu gostaria que você falasse sobre o Porto das Artes, escola de teatro. Estou vendo aqui até escola de maquete. Escola Isso de aqui maquete, é coisa que a região precisa. Precisa muito. E eu vou até utilizar depois dessa escola Que aí, beleza, viu? que beleza, um maior prazer. Então é o seguinte, eu acho que nós podíamos definir da seguinte maneira. Nós temos hoje projetos e eventos, tá bem? Na questão de projetos, digamos, são aqueles projetos efetivos que já se iniciaram, estão em permanente atuação. Temos dentre eles o Porto das Artes, que nós temos hoje no Porto o Armazém 7, onde acontecem todos os eventos culturais do Porto de Santos. E lá, alguns projetos são desenvolvidos, como escolas de teatro, escolas de iniciação teatral, onde as pessoas, a partir de 15, 16 anos, começam a aprender a escola de teatro, né? Interpretar e tudo mais. Então, essa escola já se iniciou, nós temos hoje por volta de 40 alunos que se dedicam e gostam da escola, das aulas. Temos ainda, no Porto das Artes, nós temos ainda o Teatro Educativo, que é uma equipe de teatro amador, que faz apresentações educativas, ou seja, focalizando a questão de segurança do porto. Quer dizer, o trabalhador, quando vai trabalhar, ele precisa usar todo o equipamento de segurança, até para a sua própria segurança, independente da segurança do trabalho em si, né? Então, esse teatro educativo focaliza bem isso, a questão da segurança pessoal, a questão da postura do trabalhador, né? Quer dizer, levar a sério, dormir bem, não beber, enfim, todas essas questões que fazem com que o trabalhador desenvolva bem a sua atividade, né? Temos ainda a escola de maquetes, que você provavelmente irá Pretendo utilizar. Isso. É o seguinte, veja, hoje não tem nada que represente a cidade de Santos, que você possa ver a cidade de Santos como um todo. E, ao mesmo tempo, ter essa noção geral, né? Então, ela vai desenvolver alguns pontos. Primeiro, começaria pelo Centro Histórico de Santos. Então, o Centro Histórico já está sendo produzido em maquete. Logo, a população poderá ter oportunidade de conhecer, de ver o trabalho que está sendo realizado. O segundo seria o Porto de Santos, também em miniatura. Isso é incrível, parece que na Holanda eles desenvolvem um trabalho assim. E foi de lá que veio a ideia, né? Que bom. Então, atrai muito o turismo, atrai muitos visitantes. Isso, de outros exatamente. Esse Porto das Artes nós desenvolvemos em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado, que está conosco, e desenvolvendo todo esse trabalho, né? E, bom, esse seria o Porto das Artes. Depois nós temos o Porto Ser, que é um trabalho muito nobre, que devemos estar inaugurando agora na primeira quinzena de novembro. É um trabalho muito interessante, no sentido porque ele será um centro de convivência para portadores de necessidades especiais. E nós sabemos que nós precisamos contribuir socialmente para a coletividade. Não adianta hoje uma empresa, uma entidade, seja ela o que for, não fazer nada errado apenas. O que ela precisa é contribuir socialmente, ou seja, fazer o bem à coletividade. Algo a favor. Algo a favor da coletividade, exatamente. Então, e é isso que nós estamos tentando fazer. Essa foi uma filosofia implantada pelo nosso atual presidente, nessa atual gestão, o Dr. Wagner Rossi, que nos ordenou, nos intimou que nós humanizássemos o Porto. E assim, nós estamos tocando. E esse é um trabalho que nós pretendemos, assim, atuar com o maior carinho, basicamente porque nós vamos tratar com um público muito especial, né? E aí eles vão desenvolver atividades, será um público que nós faremos uma seleção, serão os portadores de necessidades especiais sociabilizáveis, né? Então, lá eles vão ter atividades como pintura, como agricultura e... Vai ser lá no Horto, né? Vai ser no Horto. Dizer que é junto ao Horto, um ambiente sensacional, Isso. junto do verde, ao pé do morro do Jabaquara, um lugar muito interessante. Que futuramente será um parque ecológico, né? A ideia é essa, em parceria com o Unisanta, desenvolver um parque ecológico. E nós temos também como parceiros a Secretaria de Cultura e algumas empresas que já estão conosco, empresas que hoje são nossas amigas, que a gente desenvolve assim um trabalho bonito de amizade, um vínculo realmente que eu acho que veio para ficar. É de suma importância. Verdadeiras empresas cidadãs. Tecunde e Caramuru, Sinhá. Estamos à procura de mais uma. Então é bom registrar isso, porque nós somos de 3 empresas.
E, enfim, Mas então, as obras já estão avançadas. já estão avançadas. Agora, fotos estão aí. essas empresas que estão colaborando são empresas que já utilizam o porto, né? Já utilizam o porto, mas Eu vi operam no uma porto. delas é a Hipercom, É né? Teconde Não, a Hipercom também não faz A parte Hipercom está no projeto como um Global. todo, todo. global. O projeto Porto Ser, ele é Ah, específico nesse ponto, né? Eu gostaria que a Cida mencionasse. Ele é específico, ele é um braço do projeto global, vamos dizer assim. Agora então, as duas empresas que estão até então conosco, apoiando, são Teconde e Caramuru Sinhá. E os parceiros, né? São Seria a parceiros Secretaria diretos. de Cultura do Estado também. Agora, o que eu acho importante que nós deixemos claro aqui é que esses alunos, vamos dizer assim, eles estarão convivendo numa tenda enorme que será instalada no horto, de forma que eles se sintam assim, integrados com a natureza, Que que no bom. calor a gente possa abrir, e vão pintar painéis imensos que serão afixados. Você vai falar tudo isso no próximo Tá bloco. bom. O que eu quero saber aqui do Gasal é o seguinte. Nós trabalhamos juntos na época da iniciativa privada ao Porto. Depois, o Porto foi praticamente estatizado. E eu senti que, infelizmente, a política começou a interferir no relacionamento Porto-empregados. Por outro lado, me surpreende a atitude do atual presidente da Coderp, Rossi, porque acho que ele deu uma reviravolta de 180 graus. Ele já esteve no meu programa, embora ele seja político, eu pensava que nós íamos ter mais um político na administração. Mas pelo que eu estou vendo, tudo isso foi feito na época dele. Isso é a ideia que ele criou junto com vocês. Eu acho que é o caminho certo. Eu sei que a própria Receita Federal tem essa preocupação de humanizar a Receita Federal. Não é aquele leão que estava pronto para morder na gente, cortar os dentes do leão, quer torná-lo um gatinho. E acho que o Rossi está certo em permitir a criação dessa atividade conjunta. Você que sempre esteve na parte administrativa também do Porto. O que você acha disso? Diga alguma coisa aí. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, pela presença da gente aqui no seu programa, uma satisfação dobrada estar aqui perto de você. O prazer é todo meu. Como técnico do Porto, eu sempre nos últimos 10 anos, nas minhas incursões aí em seminários, em eventos, eu sempre escrevi alguma coisa em relação ao fator humano dentro do Porto. E também, como um técnico, como engenheiro, como você, me preocupava com a interação Porto-cidade. E discutia nas minhas comunicações em congressos, nas minhas participações em eventos da área do setor portuário, dessa inter-relação Porto-cidade, mais no sentido técnico, né? No sentido dos planos diretores, a integração física, viária, para buscar uma relação mais forte do Porto com a cidade. E a gente reconhece, e com muita gratidão, a gente reconhece essa sensibilidade do presidente Wagner Rossi em trazer mais esse lado humano dessa relação. Esse lado é algo que, lamentavelmente, nós técnicos deixávamos de lado, não a propósito, mas por orientação. Exato, estarmos sempre focando o sentido técnico desse relacionamento, né? Na verdade, essa sensibilidade do presidente, ela é inusitada, é única até aqui. Dr. Matti, o primeiro presidente da Coderp, já dizia que o Porto era divorciado da cidade. Esse termo é dele. E olha, foi um presidente excelente. Excelente, sem dúvida nenhuma. Hoje é uma pessoa muito benquista, embora não seja de Santos. E dando assessoria aí a grandes empresas. A todo o comércio exterior que passa aqui por Santos, né? De forma que nós estamos duplamente satisfeitos de estar vendo algum resultado prático graças aos ímpetos e a pujança da administração do Dr. Wagner Rossi, trazendo uma pessoa que tem experiência nesse assunto, que praticamente nos orienta
em todas essas ações. E é uma pena que ele vai voltar para a Câmara Federal. Né? Lamentavelmente para o Porto e para a Eu cidade. lamento, porque a oportunidade que eu tive de conhecê-lo num programa nosso que ele compareceu, ele deixou excelente impressão e acho que está moralizando vários setores do Porto, se preocupa com o trabalho e acho que tem muita criatividade para permitir o que nós vamos. No próximo bloco nós vamos ter a oportunidade de falar e você teve a oportunidade de fazer cursos internacionais. Eu me lembro que você foi também para a Bélgica, né? Você vai ter a oportunidade de falar o que é que nós aprendemos lá fora e o que é que você levou também para ensinar lá. Perfeito. Porque o Porto de Santos hoje, ele não é só um exemplo ou o maior porto da América Latina. Ele traz uma experiência muito grande da iniciativa privada para a estatal e agora retornando praticamente a sua área à iniciativa privada. Eu acho que nós vamos ter a oportunidade de ouvir no próximo bloco uma série de atividades que está melhorando a nossa região. Vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida. Dando sequência ao nosso segundo bloco, eu gostaria que a Cacilda complementasse o Porto Ser. Porto Ser, né? Porto Ser. Que é aquele onde existe a tenda, onde se reúne o jovem, praticamente no pé da montanha. Isso. E falasse também sobre os outros itens que vai praticamente humanizar o Porto com a população. Cacilda, a palavra é sua. Pois não. Concluindo sobre o projeto Porto Ser, o que ficou por dizer é que os participantes desse projeto, os portadores de deficiências especiais, estarão desenvolvendo, pintando sobre painéis de aproximadamente 3 metros, pinturas, os professores estarão orientando, e esses painéis depois serão afixados nas paredes externas dos armazéns. Isso será a concretização da humanização do Porto. As pessoas poderão ver ali, estampado, né, aos olhos, os próprios olhos, esse trabalho que está sendo desenvolvido. Agora, só completar, essa população que você falou, são pessoas excepcionais? São pessoas, portadores de necessidades especiais. Que beleza. Então, são excepcionais. É um trabalho praticamente Inédito. Inédito. Né? Eu acredito que... Porque existe isso em termos de entidades que realmente são especializadas nisso, onde você coloca lá a pessoa, a criança ou o jovem que necessita de uma ajuda, vamos assim dizer, mas normalmente isso aqui é pago, é diferente. Esse não, esse é gratuito para a população que mais necessita. Exatamente. E a carência é grande aqui na cidade. Eu imagino. Então, eu tenho a impressão que nós abriremos aí com 40... Então, atendendo alunos, social nisso daí. Atendendo totalmente. E acho que as vagas nós já teremos fila de espera, porque vai ser um projeto bastante bonito. É só aumentar a tenda, só aumentar a tenda. Temos previsão para outras tendas, né? Bom, temos aí mais alguns projetos, eu vou falar rapidamente sobre cada um. Acredito que até dezembro estaremos inaugurando a recepção do Porto. Sendo o Porto de Santos o maior porto da América Latina, é fundamental que nós tenhamos uma recepção para esse porto, onde nós possamos atuar num marketing mais ativo, em busca de interessados, de pessoas interessantes, que venham visitar, estudantes, comunidade em geral, empresários e até delegações internacionais que vêm do exterior. Nós temos muito. Então, o que é importante é que nós tenhamos um local próprio para isso, onde nós concentremos informações, tenhamos ali material de divulgação, material promocional, otimizemos o percurso a ser visitado no Porto de Santos, isso tudo em parceria com as empresas que hoje estão conosco. Então, com isso, o que vai facilitar e o que vai promover uma organização, uma modernidade ao Porto e uma otimização dos serviços. Então, essa recepção do Porto de Santos, se Deus quiser, estaremos inaugurando até dezembro, já estamos reformando uma área.
A questão também de pintura dos armazéns é fundamental, é um outro projeto. Veja, mais uma vez, o projeto, o Porto de Santos, sendo o maior porto da América Latina, ele hoje, com essa questão de modernização e humanização, ele precisava de uma cara nova, né? Alguma coisa que mostrasse que a partir de agora o porto é outro, quer dizer, ele tem alma, ele tem hoje um comportamento diferente junto à comunidade. E essa pintura, esse padrão mínimo de pintura que nós instituímos no Porto de Santos, que é uma coisa, não é obrigatória, mas alguns empresários já estão aderindo a esse programa, essa pintura nova. Isso vai fazer com que o Porto, com esta cara nova, também exteriorize essa modernidade, essa organização que é nova. E essa questão social também. E tem uma característica turística. Turística também. E embelezamento, não é? Exatamente. Porque eu acho que a beleza está exatamente nisso, em você ter um mínimo de padronização. O Porto de Santos nunca foi um porto de atração turística, ele sempre foi um porto de trabalho, foi um porto muito criticado pela sujeira que tinha na rua, não é? Pellets e aquele pó, aquela sujeira danada. Outro dia eu passei por lá, fazia tempo que eu não ia, e eu realmente já deu para notar a diferença, os armazéns pintados às vezes de cores diferentes, mais bonitos, mais conservados, está entendendo? Eu acho que passa a ser uma atração turística, ainda mais vocês abrindo esse espaço para a visitação da própria população, que 90% da população não conhece o Porto de Santos. Não conhece. Exatamente é o que nós estamos pensando, abrir o Porto à comunidade, não só trazer a comunidade ao Porto, como o Porto ir à comunidade também, né? E, concluindo, tem um projeto muito interessante também, que nós estaremos lançando agora, acho que até final de outubro, chamado Aos Portos do Brasil. Isso sintetiza e concentra todos os nossos esforços no intercâmbio que estaremos desenvolvendo com todos os portos do Brasil e, se Deus quiser, com os portos do Mercosul. Beleza. Nós estaremos trocando essa experiência nesse setor de humanização, no mesmo casal, essa coisa, todo esse trabalho que a gente está desenvolvendo, essa experiência que nós estamos adquirindo, nós estaremos intercomunicando com todos esses portos e com humildade, até de entender que muita coisa nesse intercâmbio nós iremos aprender. Quer dizer, não só passaremos o nosso know-how, como também queremos o know-how dos portos, quer dizer, o que eles estão desenvolvendo e como estão desenvolvendo para que nós cresçamos em outros sentidos também, né? Que eu acho importante. Sabemos aí que o Porto de Suape, em Pernambuco, e o Porto de Belém, também no Pará, eles estão desenvolvendo algumas áreas de lazer, nessas áreas de cais, né? Do cais, mas não sabemos ao certo o que estão fazendo. Então, via esse intercâmbio, poderemos saber, poderemos aproveitar também. O Porto de Salvador, na Bahia, também desenvolve hoje um trabalho cultural bastante interessante, essas pinturas, mas aí são de artistas da cidade mesmo, né? Que nós até gostamos dessa ideia e vamos introduzir com esse projeto Porto Ser, né? Muito bem. Mas aí, bom, e agora os eventos, os grandes eventos anuais que você também já conhece, que é a Prova 8 Milhas Porto de Santos e o Canta Porto. Prova 8 Milhas Porto de Santos, hoje, para você ter uma ideia, nós trouxemos 1.400 atletas do Brasil inteiro. Vieram a Santos, participaram da corrida de pedestrianismo, foi um sucesso, todos saíram falando muito bem. Com isso, o Porto de Santos já está sendo falado em vários estados do Brasil. Esse evento é anual, vai ser anual. Anual, é a segunda edição. E agora os atletas já comentam, quer dizer, teremos a terceira edição. E esse ano, alguns foram classificados para a Corrida Internacional de São Silvestre. Uma coisa inédita também, né? Bonita, inédita. E o Canta Porto, também a segunda edição. Nós estaremos, até aproveito, se você me permite, a convidar o público, todos que venham, que participem. Nós estaremos promovendo no dia 12 de dezembro, Canta Porto, ali em frente ao Museu de Pesca, e é o porto que vem a cidade. Então, eu não vou definir muito o que vai ser o espetáculo, porque senão perde a surpresa. A novidade é importante. Basta dizer que o flutuante virá, né, como o ano passado, só que os espetáculos serão outros e vai ser um espetáculo inesquecível. Esse ano eu prometo que será inesquecível. É de noite? É de noite. Às 9 da noite. Às 9 da noite, é. E agora, a Menina dos Olhos, né? Que eu acho que foi quando tudo começou, que a gente não podia deixar de citar aqui, que é o Coral do Porto de Santos, com o seu hino, que veio também nessa gestão, e que eu tenho certeza, que eu vi, que nós tivemos umas lágrimas no nosso presidente, o dia que ele assistiu a primeira apresentação, foi no auditório da CODESP, ele
sabia, quer dizer, ele participou da nossa ideia, gostou, incentivou, introduziu, mas nem ele esperava que fosse se emocionar tanto com isso. Ele derrubou umas lágrimas que eu vi. Sou testemunha disso. Mas, enfim, esse coral hoje nós temos 60 integrantes, pessoas que trabalham, que já trabalharam, que pagam de sua passagem para ir aos ensaios do coral e vestiram a camisa, viu? Não era uma coisa bonita, vestiram a camisa, são trabalhadores que hoje se sentem gratificados porque representam, quer dizer, têm representado todo esse esforço, toda essa dedicação ao Porto de Santos, né? Então, esse coral é uma coisa realmente que é um projeto que veio para ficar, que não dá para mais, participou, já fez mais de 30 apresentações, esteve no Porto de Paranaguá cantando no aniversário do Porto, enfim, e nos embarques de passageiros ali no terminal com cais. Terminal de cais. Franceses entravam e saíam dos aviões cantando, né, para você ter uma ideia. Os navios, aviões, desculpa. Aí, tudo igual. São turistas do mesmo jeito. São turistas, é. Mas enfim, então eu acho que isso é muito importante a gente deixar claro aqui, que foi o primeiro projeto que nós introduzimos foi esse. Quando havia aquele descrédito que as pessoas não sabiam se, será que vai dar certo, será que não vai? O coral entrou, vestiu a camisa, participou e está até hoje. E não tivemos... E são só tivemos todos funcionários do Porto? Funcionários e tem alguns amigos também. Amigos também. Gostaram, mas eles são cantar bem, felizes. Cantar é para todo mundo. Eles cantam e encantam, né? É isso aí. Está aí, telespectador, você está sendo convidado a assistir no dia 12 de dezembro. 12 de dezembro. 12 de dezembro, a noite deve ser maravilhosa, em frente lá ao Museu de Pesca. Vai ser uma terça-feira. Uma terça-feira. A humanização do Porto com você, que pertence a esta região. Não é só para Santos, é para toda a região metropolitana da Baixada Santista. Agora eu quero ouvir do meu amigo e companheiro, Dr. Fernando, mais conhecido por Gasal, né? Atualmente, sim. Atualmente, né? O que é que ele levou e trouxe de experiência, porque ele fez um estágio, acho que de 1 ano na Bélgica, e depois foi convidado pela própria Bélgica, pelo país, para ficar lá mais um período, né? Isso. Levando os conhecimentos daqui e trazendo os conhecimentos de lá para a operação do Porto. Doutor. Muito obrigado. A gente foi indicado, né? Eu e mais 3 brasileiros, em 85, para a partir de 86 fazer um curso de 4 meses no Porto de Antuérpia, ocasião em que nós brasileiros deixamos uma impressão muito boa pela nossa agilidade e pela nossa capacidade de improvisar, capacidade de criar com facilidade e rapidez. Então nós deixamos uma impressão muito boa, nós 4. E eu tive a sorte de ter sido convidado para retornar no fim do semestre para fazer então um mestrado de 10 meses, 11 meses de duração. E aí a minha preocupação foi aumentada, porque a minha obrigação era de fazer um bom papel lá. Então foi um mestrado com tese, que a gente teve que desenvolver em inglês. Foi uma oportunidade muito grande para a minha família. Eu levei minha família e as minhas filhas estudaram lá. Nós ficamos em Bruxelas, estudaram, aprenderam francês, aprenderam o idioma, abriram os seus universos. Foi muito importante para a formação da minha família. E é claro, para nós brasileiros e para o meu relacionamento com o pessoal da Codesp também foi muito bom. Eu, depois disso, tive a oportunidade de traduzir alguns trabalhos, levei esses trabalhos para serem publicados em revistas especializadas. O próprio jornal A Tribuna documentou alguns trabalhos, objetos daquele curso grande que a gente fez durante tanto tempo. E curso esse que terminou com algumas visitas e estágios em outros portos europeus, tanto da Bélgica como da Alemanha, e outras instalações em terra e instalações fluviais que a gente teve a oportunidade de conhecer. De forma que isso contribuiu muito para a minha carreira na empresa e abriu uma porta muito importante para o meu relacionamento com entidades e empresas estrangeiras que hoje visitam o Porto e que algumas delas, para minha surpresa, trazem gente que me conheceu, que a gente teve a oportunidade de conhecer naqueles anos de 85 e 86
em Antuérpia e em Bruxelas. Né? De forma que a gente tem uma saudade grande e tem um reconhecimento muito grande por essa possibilidade, essa licença que a DOCAS me propiciou para poder, que a CODESP me propiciou para eu poder me aprimorar e trazer aqui alguns resultados para cá. Eu tive a oportunidade de conhecer o porto de Antuérpia. Infelizmente era um dia chuvoso, estava muito nublado, era inverno, e realmente a gente sente, não a tecnologia, mas o equipamento que existe, não só de lá, como de Roterdã. Eu fiz uma viagem embora de lazer uma vez, mas conheci vários portos da Europa. E no ano seguinte alguns dos Estados Unidos. E nós estávamos perdendo para esses portos exatamente em termos de equipamento. Porque em termos de criatividade,